Fala pessoal, bem-vindo ao módulo 2 do projeto Renda Extra. E neste módulo você vai aprender na prática como funciona no dia a dia os gráficos para poder a gente realizar as operações. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre resistência e suporte, ou suporte e resistência, que são áreas de preço, zonas de preço, onde a força compradora tende a ser mais forte. E as áreas de resistência, no caso em suporte, né, é uma zona de preço onde a força compradora é mais preponderante. E a resistência são regiões onde a força vendedora são mais preponderantes, são mais fortes, levando o preço para baixo ou para cima. Vamos aqui ver, então, aqui é o gráfico do mini índice. Eu estou utilizando aqui o Infut porque ele pega de vários períodos do tempo, então não fica limitado à sigla do vencimento. Estamos aqui no gráfico de 240 minutos, mas em qualquer tempo gráfico a gente consegue traçar resistência, suporte e resistência. Por exemplo, aqui o gráfico diário, né, de um dia. Cada vela representa um dia, ou seja, essa vela aqui representa um dia e essa vela aqui representa a outro dia. No caso aqui representa o dia 21 de novembro de 2019. Bom, como é que a gente vai traçar suporte e resistência? A gente tem entender o princípio, né? Aqui a gente tem um fundo, né? Um ponto mais baixo. Aqui a gente tem outro ponto mais baixo. Aqui a gente tem outro ponto mais baixo. Então, o que são o suporte? Suporte nada mais são do que esses fundos, né, que você pode ver aqui no gráfico, onde ele vai, desce, toca e sobe, né? Então, na maioria das vezes a gente pode ver aqui que após ele chegar lá, ele vem com uma vela de força bem forte. Pode seguir que sempre vem uma vela positiva, uma vela verde, né, referente a que a força compradora entrou naquela região e elevou o preço para cima. A gente está traçando aqui os suportes. Resistência. A gente tem aqui os topos, né, que são as regiões de resistência. Porque basicamente o gráfico ele se move em ondas. Então tem a onda, as ondas de Elliott, é uma teoria que o gráfico ele se move em 5 ondas, né? A, B, C, D, ou seja, 5 ondas, que é um movimento que ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Bom, aqui como estamos no gráfico diário, é bem amplo, né? Aí você pode ver, é bem amplo. Eu vou traçar aqui essa linha aqui, mas não fica limitado apenas a linhas, certo? O suporte e a resistência, elas são zonas. Então, se a gente pega e reduzir o tempo para o gráfico de 4 horas, onde cada vela, cada candle desse equivale a 4 horas, a gente consegue ver com mais detalhes, mais movimentos, mais suportes, mais resistências. Então, quanto menor o tempo gráfico, mais suportes e resistências nós vamos ver. Porém, aqui o
que eu estava falando da região? O suporte e a resistência, elas são regiões de preço. Ou seja, como pode ver aqui dentro desse retângulo, nós temos uma região de suporte. Porém, chegou aqui, devido à questão de um vírus na China, o tal do coronavírus, o mercado ficou em pânico e desceu aqui já com esse gap de mais de 1.000 pontos, quase aí 2.000 pontos de gap, por causa do pânico do pessoal aí. Bom, aqui como ele está numa região aqui, ó, estava, né, numa região de suporte, né, ele ficou um tempo nessa região aqui, brigou bastante e acabou que segurou nessa região. Como pode ver, ele chegou aqui dentro dessa região e não desceu mais. Bom, aqui ele veio, né, chegou perto aqui de novo, chegou aqui bem pertinho e voltou a subir. E agora, devido a essa situação aqui, que é um pânico generalizado, ele desceu, recuperou um pouquinho aqui. Você vê que ele segurou um pouquinho abaixo aqui dessa região de suporte, né? E aí ele recuperou aqui, mas como ele meio que projetou uma tendência de baixa, né? Quando ele faz esse movimento, ele retrai, que é o pullback, e aí ele vem rompendo esse fundo que ele fez aqui. Ou seja, ele rompeu aqui esse suporte, né, com o gap que abriu hoje, no caso. Vamos reduzir mais um pouco aqui o tempo gráfico. Ele abriu com esse gap aqui. Ele abriu com esse gap, ó. Ontem ele fechou aqui nessa velhinha verde e ele abriu aqui, ó, um gap de 1.200 pontos. Então ele rompeu esse suporte e aqui ele veio ladeira abaixo até que ele fez uma reversão aqui. E então ele veio e voltou para a zona de suporte, certo? Agora, como você pode ver nos gráficos menores, né, existem mais regiões de suporte e resistência. Como a gente tem aqui, ó, ele formou essa região aqui, ó, essa região aqui toda é uma resistência. Ele veio, desceu, ó, desceu, chegou aqui, fez meio que um mini pullback, né, dessa descida, voltou aqui no ponto da região e continuou descendo. Ou seja, aqui você já confirma essa resistência. E aí, num determinado tempo aqui do dia, ele fez esse padrão de reversão de tendência de baixa para alta. E aí ele começou a subir. E ele foi aqui na nossa resistência. E aí então encontrou dificuldade para continuar subindo, por ser uma zona de resistência. A força vendedora, ela entra com força para não deixar que a força compradora continue subindo. Ou até mesmo que chega nesse determinado momento, a força compradora ela perde força e não consegue ultrapassar pelas ordens, pela força vendedora que tem nessa região. Então o preço retornou aqui, fazendo meio que um pullback, né? Ele fez um pullback a mais de 61% do Fibonacci, que é uma ferramenta que vocês vão aprender nas próximas aulas. Ele fez uma retração aqui, e aqui fez de novo um padrão de reversão, ou seja, ótimo padrão de reversão. E tenho até um vídeo no qual eu realizei operações tanto aqui quanto aqui, né? Foi um dia realizando algumas operações, tanto no mini índice quanto no mini dólar. E aí, então foi realizada uma compra aqui e o preço subiu, tendo um encerramento nessa faixa de resistência. Mas como você pode ver, ele chegou nessa zona de resistência, ele fez vários candles, várias velas com pavio, ou seja, a força vendedora estava preponderante nessa região, tanto que ele fez esse padrão de reversão de tendência de alta para baixa. E então ele deu essa descida até aqui, né, de
quase 300 pontos, certo? E aqui ele ganhou força novamente, compradora, até que ele tentou e conseguiu romper. Aí ele rompeu essa resistência, que se tornou um suporte. Ou seja, antes era uma resistência e agora ela virou um suporte. Não pode ver aqui. E todo suporte que é rompido, ele vira resistência. E toda resistência que é rompida, ela vira um suporte. Então, aqui nesse retângulo, que era uma resistência, ele virou um suporte. E aí o preço veio, retraiu aqui, testou essa região como suporte. A força compradora, ela entrou em cena, confirmando o suporte, e então o preço veio e subiu aqui 1000 pontos tranquilamente, né? Teve esse super candle de força comprador aqui. Só esse candle aqui teve mais de 700 pontos. Então ele subiu aqui até, aí fez aqui um mini pullback e continuou subindo. Então foi uma alta aqui desse ponto de 1900 pontos. Ou seja, se você comprasse aqui nessa região, no caso após o candle de força, podemos ser comprado aqui ou então aqui assim. Enfim, comprando aqui, por exemplo, né, vamos ver aqui um stop, porque o stop fica um pouco alto, né, mais de 200 pontos. Supondo que o stop técnico seria mais ou menos aqui. Então daqui a gente bota aqui 100, 200 pontos para cima, quase 300 pontos de stop se tivesse entrado nessa linha, né, nessa linha aqui. Porém, se você tivesse entrado aqui e pegado toda essa alta aqui, né, toda essa alta de 1.700 pontos aí. Vamos supor que você pegou essa alta de 1.700 pontos aí fechado. Com um contrato apenas, que equivale a 20 centavos por ponto, vezes 1.700 pontos, teria rendido aí R$340 com um mini contrato. Então imagina quem pegou aí 10 contratos do mini e dá R$2 por ponto vezes 1.700 pontos, ganhou aí nessa operação R$3.400. Uma operação aí de mais ou menos 1 hora e 5 minutos. 1 hora e 5 minutos de operação, praticamente toda no gain, né? Porque não apontou nenhum risco. Bom, suporte e resistência é bem simples, bem básico. São regiões de preço aí onde vai ocorrer bastante dificuldade para subir ou para descer, né? Para romper. Um exemplo disso a gente pode vir aqui atrás e mostrar, né? Temos aqui, por exemplo, olha só, esse dia aqui, ó, a gente tem aqui um topo duplo, né? Uma região de resistência. Ela veio, testou aqui, não conseguiu romper para cima, e então a força vendedora conseguiu segurar, e então o preço desceu aí mais de 700 pontos tranquilamente. Vamos ver outros pontos aqui. Olha só, temos aqui um suporte bem definido, ó, onde o preço chegou lá, certo? O preço chegou aqui e não conseguiu. Ele até tentou aqui como pode ver, ó, até tentou descer mais, porém a força compradora entrou aqui na região e fez esse pavio, ou seja, entrou em cena, levando o preço para cima dessa região. E aí, logo em seguida, você pode ver que vem a força compradora aqui, candle de força seria a nossa entrada, subiu aqui 400, quase 500 pontos, né? Chegou a subir, na verdade, 500 pontos. Então, suporte aqui, fundo duplo no caso, ele veio, fez esse fundo, e aí aqui, né, testou esse suporte, esse fundo aqui como suporte,
a força da computadora segurou, então confirmou aqui como suporte. Porém, nesse dia ele conseguiu se manter ali e não rompeu. Porém, no dia seguinte, infelizmente, aí não conseguiu segurar. Vamos ver outros pontos aqui. Aqui temos um bem visível de longe, né? Espero que vocês estejam compreendendo como funciona. Temos aqui uma região de preço, onde você vê que ele desce até lá e volta, né, dentro dessa região. Aqui também nós temos esse fundo triplo aqui, ou seja, é uma zona de suporte bem forte. Esse dia andou mais de lado do que com tendência definida. Bom, pessoal, eu acho que deu para entender como funciona o suporte e a resistência, né? São zonas de preço, então muitas vezes as pessoas elas traçam linha, a gente tende a traçar linhas, certo? Mas não que esteja errado você traçar linha, é porque fica mais fácil, né? Fica menos poluído também. Então, assim, sempre lembrar que são regiões de resistência, são faixas de preço onde há um suporte ou resistência. Então, assim, nessa região aqui há bastante força compradora, então essa aqui é um suporte bem forte, digamos assim. E bem basicamente, geralmente um suporte ele tende a ser respeitado, né? Como por exemplo aqui, ó, a gente vem aqui, ó, esse suporte, ó, essa região aqui toda de preço, ó. Se a gente levar para o dia de hoje, você pode perceber que o preço entrou nessa região de suporte, essa região aqui de suporte, vou colocar de verde, o preço entrou nessa região de suporte, respeitou a região e então o preço voltou a subir. Então pode ver que são regiões de preço que dá para realizar boas operações de day trade e fazer uma boa grana aí. Bom, espero que você tenha entendido. Bom, fico por aqui, te vejo na próxima aula.